Então, olha só, hoje nós vamos trabalhar 6 pontos de direito administrativo, tá? São 6 pontos básicos, né, de direito administrativo. A gente vai começar do mais fácil indo para o mais pesado e no próximo ponto mais 6, tá? Se tudo der certinho, nós vamos ter trabalhado 12 pontos de direito administrativo. Para quem assistiu a aula anterior, é a mesma aula. Olá, Rafael, tudo bem? Muita coisa é a mesma coisa, né? Mas tem coisa que a gente já mudou e também, como é uma aula nova, mediante a participação de vocês, vai ter uma pergunta ou outra e a gente vai acabar não fazendo exatamente a mesma aula. Nunca uma aula é igual a outra, né? Nunca um encontro é igual ao outro, tá bom? Então a gente vai devagarinho, construindo o nosso alicerce, a nossa base do direito administrativo bem devagar. E aí o ponto 1, as noções iniciais. Noções iniciais. Sempre que a gente começa um assunto, né, a gente tem que construir o conceito devagar, para depois a gente ir aprofundando. E eu não posso deixar de falar, quando eu começar, por exemplo, a falar de direito administrativo e administração pública, tentar fazer com que vocês visualizem o que é administração pública, né? A gente vai estudar por muito tempo isso, de uma forma mais técnica, mas a gente precisa saber o básico, entender o básico. Então, quando a gente fala em administração pública, a gente está falando de atividades, de serviços, de agentes públicos que vão prestar esses serviços, essas atividades, em benefício da coletividade, em benefício nosso, do privado, do particular. Então, quando eu falo, por exemplo, do guarda de trânsito, do guarda municipal, quando ele está fazendo operação de trânsito, quando eu falo do serviço de coleta de lixo, quando eu falo do transporte público, quando eu falo da educação, da cultura, da saúde, né, eu estou falando de administração pública trabalhando. Muitas vezes a administração pública não consegue trabalhar pelos seus próprios meios. Então ela chama terceiros para ajudá-la. Mas isso não perde a noção de que são atividades públicas desenvolvidas em prol da sociedade. Tudo bem? Então, a gente já sabe o que é administração pública. É o primeiro conceito que a gente vai colocar no nosso caderno, tá? Aí coloquem assim, administração pública é o conjunto de atividades serviços e atuações prestadas em benefício da coletividade. Tudo bem? Mas Fábio, vai cair assim na prova? Não, não vai cair assim na prova, né? Isso aqui é só uma noção inicial para a gente já ter o primeiro contato com a matéria. Mas de que forma que pode cair? Normalmente, quando vem numa prova, né, e cai com alguma frequência esse tipo de questão, vem falando dos sentidos da administração pública, dos sentidos. Então, a administração pública, ela pode ser analisada sobre vários sentidos. O primeiro deles é o sentido subjetivo, olha, Léo, vem cá, orgânico ou formal. Coloca ele no sentido subjetivo, orgânico, administração pública. Administração pública, em sentido subjetivo, orgânico ou formal.
que é a administração pública em sentido subjetivo, orgânico e formal? São os sujeitos, são os agentes, são os órgãos que fazem a administração pública. Então, caiu na prova de vocês. A administração pública em sentido subjetivo, orgânico ou formal é o conjunto de órgãos e agentes que exercem atividades de administração pública. Tá certo. É isso aí. A gente coloca no nosso caderno, depois disso aqui. É o conjunto de sujeitos órgãos ou agentes que compõem os quadros funcionais da administração pública. Compõe os quadros funcionais da administração pública. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Mas não tem só esse sentido. Tem o sentido objetivo, material ou funcional. Sentido objetivo, material ou funcional. E o que é a administração pública em sentido objetivo, material ou funcional? É o exercício das atividades e funções administrativas. Repetindo, a administração pública em sentido objetivo, material ou funcional é o exercício das funções e atividades administrativas. Então vai vindo a nossa prova. A administração pública em sentido orgânico são os órgãos da administração pública, tá certo? Tá certo. A administração pública em sentido objetivo significa o exercício de atividades e funções administrativas, tá certo? Tudo bem? Fábio, e se eu confundir na hora da prova? Pode acontecer? Pode. Eu estou nervoso lá, né? Fazendo a prova e tal, o negócio ainda não está muito sólido, então a gente vai pela nossa cola. Subjetivo não lembra sujeito. Orgânico não lembra órgãos. Então, sentido subjetivo, orgânico formal, são sujeitos, são os órgãos, são os agentes públicos, é o guarda municipal, é o policial militar, é o rapaz da coleta do lixo. Isso é administração pública em sentido subjetivo, orgânico formal. E a administração pública em sentido funcional são as funções administrativas, são as atividades administrativas. Não é pessoa, é a atividade. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, cuidado com isso na prova. Mas também há uma outra classificação sobre a administração pública. Em sentido amplo, em sentido estrito. Coloque aí no caderno de vocês. Em sentido amplo, em sentido estrito. Quando eu falo em administração pública em sentido amplo, eu não estou falando só dessa atividade do cotidiano, essa atividade corriqueira que a gente vê no dia a dia. Quando a gente sai daqui e vê a viatura da Guarda Municipal ali na principal, perto da Avenida Brasil, eu estou vendo o quê? Só a administração pública numa atividade corriqueira, não é?
Quando eu saio daqui e vejo, por exemplo, o transporte público sendo desempenhado, eu estou vendo uma atividade cotidiana, corriqueira. Quando eu vejo, além dessa atividade do dia a dia, administrativa, cotidiana, corriqueira, eu vejo também um prefeito exercendo uma função política, um deputado estadual exercendo uma função política, mandando planos de governo, fazendo projetos de lei. Eu estou vendo a administração pública em sentido amplo, que é tanto a atividade administrativa quanto a atividade política, ok? Então, olha só, quando eu falo em administração pública em sentido estrito, eu só falo em atividade administrativa. Quando eu falo em administração pública em sentido amplo, eu falo em atividade administrativa mais atividade política. Tudo bem? Então, atividade administrativa mais atividade política. Somente atividade administrativa. Não posso esquecer que a atividade política, né, são os projetos de lei, né, são as atividades de cunho eleitoral, né, então é um pouco mais abrangente. A gente está saindo do aspecto estritamente estrito para ir para o aspecto mais amplo. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? E aí já tem questão de prova, tá? Isso aí cai. Pô, quando estiver fazendo questão, vai ver que isso aí cai. Dessa forma exatamente como eu estou falando para vocês, tá? A gente tem... É engraçado, né? A gente fala aqui e tal, vai cair assim, cai assim, assado. Aí que chega na prova, cai, né? Ou então eu estou fazendo questão, alguém está fazendo questão com vocês no site de concurso, né, Rafael? Aí aparece a questão, né? Igual... Acertou, né? Acertei. Falei, não, vou ter que mandar para uma coisa essa daqui, porque foi demais. Eu acho que foi uma série, né? Uma série também mandou um dia uma questão aí também, falou comigo, eu vi questão assim, assado, bem falando em sala de aula e tal. Por quê? Porque a gente já também faz a aula baseada na estatística, não cai, né? Mas eu estou falando do direito administrativo todo e não entrar no cerne da questão. Mas cai, tá, gente? Quando eu falar assim, é assim, fica atento a isso, é porque realmente cai. Tá bom? Tranquilo até aqui? E aí, gente, tudo que tem um núcleo precisa de um ramo de direito para estudar, né? A gente fala lá no direito penal, tem os crimes, não tem? Fulano matou cicrano, fulano roubou cicrano. Tem que ter um ramo de direito para regular aquelas relações, que é o direito penal, né? Mas na administração pública não é diferente. Então, para regular, para resolver todos os problemas que surgem na administração pública, precisa de um ramo de direito para isso. Que ramo é? O direito administrativo. Então, o direito administrativo é o ramo do direito público que regula as atividades administrativas, as funções administrativas. Tranquilo? Então, a gente vai ter o Estatuto dos Servidores do Estado, o Estatuto dos Servidores do Município, que vai regular a vida do servidor público quando ele passar no concurso. A partir daquele momento, a lei que vai regular a tua vida não vai ser mais a CLT, como regra, né? Vai ser o Estatuto dos Servidores, que é uma fonte do direito administrativo. Tudo bem? O direito administrativo ele tem várias fontes, né? A fonte principal é a lei, a fonte principal, a fonte primária é a lei. Então, quando o gestor público está com dúvida, como é que começa o processo administrativo? Ele vai lá, procura a lei de processo administrativo. Você fala, como é que se faz uma licitação? Ele vai lá, pega a lei de licitações. Pô, será que o meu servidor aqui está cometendo improbidade administrativa? Ele vai lá, vai pegar a lei do 429 e vai ver se tem improbidade administrativa. A primeira fonte qual é do direito administrativo? É a lei. A principal é a lei. A primária é a lei. A primordial é a lei. Então vai ser sempre assim, tá?
Mas olha só, gente, a atividade legislativa, quando o Poder Legislativo ele começa a elaborar uma coisa, já não é porque acontecendo coisas no nosso mundo cotidiano. Né? Imagina o seguinte, a Lei Maria da Penha, né? Ela é de 2006. Não existia violência doméstica contra a mulher antes? Ou só começou a existir depois da lei? Existia antes, não é? Então a lei ela surge por quê? Porque já tem fatos sociais acontecendo. Né? Então quem vem primeiro, os fatos sociais ou a lei? Os fatos. Os fatos, a lei vem depois, não é? Então em algumas situações, o gestor público, ele não vai encontrar resposta na lei. Ele quer ver uma coisa lá e fala, pô, ainda não tem lei para isso. Pode acontecer? Pode, acontece com frequência. Né? E aí ele vai falar, não resolva o problema, ou ele vai buscar outras fontes do direito administrativo? Outras fontes. Ele vai buscar outras fontes, ele não pode ficar sem resposta, ele não pode ficar inerte, ele não pode ficar parado, ele não pode não resolver alegando lacuna ou omissão da lei. Então ele vai procurar outra fonte. E o direito administrativo tem outras fontes. Né? O direito administrativo também aplica a jurisprudência. O que é a jurisprudência? São as decisões reiteradas dos tribunais, repetidas. De tanto repetir uma decisão sobre a mesma matéria, cria-se uma jurisprudência, uma forma única do Poder Judiciário decidir. A doutrina, o que é a doutrina? São os livros. Né? Então, às vezes, você pega um livro lá, o cara escreve pra caramba sobre um livrão de direito administrativo. Muitas vezes, aquilo vai ser a fonte de consulta do gestor público, que a lei não tem. Então, a doutrina também é uma fonte do direito administrativo. E, por fim, alguns examinadores também entendem que os costumes são fonte do direito administrativo. Não é unânime na doutrina, mas a maior parte, se cair numa prova, vocês vão marcar que sim, a maior parte entende que os costumes também são fonte do direito administrativo. Tudo bem? Então, ó, o direito administrativo, ele adotou o critério da administração pública, ou seja, o que é o direito administrativo estuda? Ele estuda a administração pública e ele tem fontes. A primária, principal, é a lei, e depois da lei vem não nessa ordem necessariamente, mas complementando. Tem alguma ordem ou Não. vai de acordo com... A doutrina não faz essa distinção. A gente, assim, se você for levar para o cotidiano, os costumes serão úteis. Serão os últimos por quê? Porque ele só vai ser utilizado na ausência das demais. Né? Mas assim, doutrina da jurisprudência não se tem essa distinção em ordem, né, de sucessão. Tá? Tranquilo, gente? Então, vamos botar no nosso caderno essas observações. Para conceituar direito administrativo, vamos utilizar aí sublinha isso, tá? O critério de administração pública. Para conceituar o direito administrativo, vamos utilizar o critério da administração pública. Aí sublinha da administração pública. Viu? Que define o direito administrativo como sendo o ramo do direito público formado pelo conjunto de princípios
que disciplinam a administração pública. O conjunto de princípios que disciplinam a administração pública. Então, a observação importante aí, gente, nesse momento, é que o critério utilizado é o critério da administração pública. Fábio, por que você está falando isso? Porque existem outros critérios que poderiam ser utilizados para definir o que é direito administrativo. Por exemplo, tem um critério que é utilizado por uma parte da doutrina, mas que é minoritário, que diz que o critério utilizado é o critério do serviço público, que a administração pública é a prestação de serviço público. Né? Ele é parcialmente correto, mas ele não é o mais completo, né? Porque não são só serviços públicos. Bens públicos também não fazem parte da administração pública. Agentes públicos também não fazem. O disciplinamento das relações dos agentes com seus hierárquicos superiores. Então não são só serviços públicos, ok? Por isso que eu fiz questão de sublinhassem aí, tá? O critério utilizado é o critério da administração pública. Tá? Bom, aí na linha de baixo. É importante frisar as fontes do direito administrativo. Ponto. A principal delas é a lei. Aí abre um parênteses, coloca assim, fonte primária. Fecha em parênteses. Ponto. No entanto, vírgula, há outras fontes. Como a doutrina, vírgula, a jurisprudência, e os costumes. Tudo bem? Aí, Fábio, pô, melhora a aula aí para mim, Fábio. Traz um exemplo de jurisprudência lá no âmbito administrativo. Beleza. A gente tem uma súmula 473 do STF, né? O STF tem súmulas vinculantes, né? Tem uma súmula 473 que fala assim, ó, é dever a administração pública pode anular atos administrativos quando ilegais e revogá-los quando não são oportunos. Isso é uma súmula. O que é uma súmula? É a reiteração de julgados do Poder Judiciário, né? É o Poder Judiciário sumulando um assunto, é o Poder Judiciário dando uma diretriz única. As súmulas vinculantes do Poder Judiciário, elas colocam toda a administração pública e todo o Poder Judiciário, com exceção do STF, todo o Poder Judiciário, com exceção do STF, tem que cumprir a súmula vinculante. Os órgãos do Legislativo não. Ok? Então, essa é a questão de prova, tá? Então, a súmula vinculante. O que é a súmula vinculante? Após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, sobre controvérsias constitucionais, o STF poderá editar súmulas vinculantes. Está lá no 103A da Constituição. Essas súmulas vinculantes, elas vão ser um norte para a administração pública. A administração pública não pode decidir diferente. O Poder Judiciário não pode decidir diferente.
O juiz que está julgando aqui, ele tem que obedecer aquela súmula vinculante. Quer ver uma outra que vocês conhecem mais? Já ouviram aquela súmula vinculante sobre algema, uso de algema? O uso de algema, ele em regra, é permitido ou não permitido? Não permitido, né? Mas a súmula 11 do STF, ela traz situações excepcionais do uso de algema. Situações em que poderá haver o uso de algema. É a PRF, né? Perigo de fuga, risco às pessoas, fuga, perigo e risco. Isso vale para menor também? Menor, além dessa regra que tem que ser utilizada, tem umas regras específicas do ECA. Transporte de menor, onde se transportar. Além dessa regra geral, né? Que essa aqui se utiliza para qualquer indivíduo que esteja sendo conduzido. Menor ou maior? Menor ou maior. Mas o menor ainda tem regras mais restritivas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei de 69. Por exemplo, caçamba de viatura, entendeu? Não pode. Em regra não pode, são situações muito específicas. Tem outras situações mais restritivas ainda. Boa pergunta. Tá? Então, assim, o que essa súmula fala? Que em regra não se pode usar algema. Mas se houver perigo, as pessoas, risco, se tiver fuga, aí é possível você utilizar a algema. Tá? E isso é uma súmula vinculante. São decisões repetidas dos tribunais. Baseado até nessa pergunta dele, qual é a diferença quando você prende um menor, né, não fala preso, né, fala apreendido? Apreendido. Por que a gente tem que usar essa nomenclatura? É porque assim, é a nomenclatura legal, né? Assim, porque o que acontece? O menor, ele é regido por legislação especial, né? Pela Lei 8.069 de 90. E aí o que acontece? A Lei 8.069 de 90, mais o Código Penal, mais a Constituição, entende que o menor não pratica crime. Ele pratica ato infracional análogo a crime. Né? Então, às vezes a gente ouve, né? Pô, o menor cometeu crime. Não cometeu crime, cometeu um ato infracional análogo a crime. Né? Não deixa de ser aquele tipo descrito lá no tipo penal, no Código Penal. Então, por exemplo, o menor matou alguém, matou. Né? Ele matou alguém. Estaria em tese lá no 121 do Código Penal, mas para a legislação e para o sistema jurídico, não é como se fosse um crime, é um ato infracional análogo a crime. E aí ele responde condições específicas, né? Porque o próprio Código Penal fala que são inimputáveis os menores de 18 anos. Né? E aí ele vai responder pela legislação especial, que é o ECA. Tá? Aí o termo que o ECA usa não é prisão, é apreensão. Legal? Na verdade, é o mesmo fato, né? Se um adulto chega lá e mata um cara, ele foi a mesma coisa, matou alguém. Mas ele vai responder nos termos do ECA. Tá? Por quê, gente? Porque o ordenamento constitucional entende, né? Tem muita discussão disso, eu não estou nem entrando no mérito aqui, né? Tem opiniões favoráveis e desfavoráveis. Mas o ordenamento constitucional entende que o menor deve ser tratado de uma forma diferenciada, né? E aí, por isso... A questão da ressocialização, né? Da questão tentativa do adolescente se retratar, né, com a sociedade e se recuperar. ter alguma recuperação. Tanto que os estabelecimentos, né, onde serão cumpridas as medidas socioeducativas, porque o adolescente menor não cumpre pena, né? Se um adulto cometeu crime, ele vai cumprir pena, não é? Mas se o menor cometeu um crime, um ato infracional análogo a crime, o que ele vai cumprir? Medidas socioeducativas, não é pena, né? Porque a legislação fala assim, medidas socioeducativas. E não são estabelecimentos onde o adulto cumpre pena, né? Tanto que o órgão responsável, né, nos estados por esse aspecto de cumprimento de medida de segurança é o DEGASE, não é a SEAP, né? Então, um adulto comete pena, ele vai ter que cumprir ou numa penitenciária, ou num patronato, que é regime aberto, ou numa colônia agrícola, que é o regime semiaberto. Agrícola e industrial similar. Né? E o menor não, o menor ele vai estar naquelas unidades do DEGASE. Né?
com vista a buscar a ressocialização. E às vezes nem chega aí pro gás, ele faz ali a audiência, né? E tem ali a sua... Outro tipo de medida que é a liberdade assistida e a prestação de serviço. não passa para a internação, né? Aí a assistência do município que assume ele através do CREAS para fazer essas medidas, cumprimento essas medidas. Boa, é isso aí. É porque tem várias medidas, tem semi-liberdade, tem internação, né? Aí quando não fica no DEGASE, faz ou a liberdade assistida, que é no próprio CREAS, né, que é o atendimento com os funcionários lá, né, assistente social, psicólogo, advogado, ou prestação de serviço à comunidade, que aí vai para outros lugares ali da prefeitura para cumprir ali aquela medida. Legal, gente? Viram que é um sistema todo diferenciado. Tá? Mas beleza, boa pergunta aí, e assim que a aula fica mais dinâmica. Tranquilo então, gente? E aí, ainda voltando aqui, né, em administração pública. A administração pública, ela acerta, mas ela erra também, né? A gente cansa de ver, né? Às vezes, uma multa que foi autuada e ela é incorreta, ela é ilegal, às vezes é uma retenção de um veículo que é feita de forma incorreta. Então, a administração pública erra e acerta, né? Então, ela está sujeita também a controle, né? Da mesma forma que nós, indivíduos particulares. A administração pública no Brasil, ela tem controle próprio, controle interno, feito pela própria administração, mas ela também é passível de controle por órgãos externos. Em última instância, em última ratio, em última verificação, quem dá a palavra final sobre atos administrativos é o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, ele pode anular atos administrativos. Ora, mas é outro poder. Mas esse é o sistema adotado no Brasil. É o chamado sistema inglês, é o sistema jurisdicional. O Poder Judiciário é quem fala a última palavra. Então, vamos imaginar a seguinte situação: um estabelecimento é interditado, ok? É uma medida administrativa. A administração pública interditou um estabelecimento. Se o cara quiser ir no Poder Judiciário, se ele quiser ir na Justiça, para desconstruir aquela interdição que foi feita administrativamente, ele pode. E se a Justiça falar que a interdição é inválida e ilegal, terá que ser desinterditada, porque a última palavra no nosso sistema administrativo / constitucional é do Poder Judiciário, não é da administração pública. Todos os atos da administração pública podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Isso significa que o sistema adotado no Brasil é o sistema de jurisdição una, também chamado de sistema inglês. Não é o sistema francês, adotado em alguns países. Em alguns países, existe um contencioso administrativo. O que a administração pública decidir, está decidido. O Poder Judiciário não pode rever. Esse é o sistema francês, que não é adotado no Brasil. O Brasil adota o sistema inglês, sistema de jurisdição una. Ok? Questão de prova aí muito badalada, tá? Então vamos colocar no nosso caderno. Coloque assim: no que diz sentido ao controle, no que diz sentido ao controle dos atos administrativos o Brasil adota o sistema inglês ou de jurisdição una ou de jurisdição una. Aí abra um parênteses, coloque assim: e não o sistema francês. E não o
do sistema francês. Fecha em parênteses. Ponto. Isso significa que o controle definitivo dos atos administrativos será feito pelo Poder Judiciário. E não pelos tribunais administrativos. Aí sublinha essa parte, não pelos tribunais administrativos. Vamos trazer alguns exemplos aqui para ficar visível para a gente. Se ficar na dúvida lá da prova, eu vou lembrar pelos exemplos, tá? É uma forma também de matar a questão. Olha só, quantas de vocês já viram aí pessoas que vão lá no INSS, muitas vezes com muita dificuldade de locomoção, né, problemas físicos, crônicos, chega lá no INSS e o INSS indefere a aposentadoria por invalidez. Alguém já viu isso? Eu já ouvi falar, eu tenho um parente, né? Aí a pessoa está lá, pô, quase não consegue andar. Eu já vi vários casos assim críticos, né? Já vi vários casos críticos. Aí o cara sai dali, ele vai lá na Justiça Federal, porque o INSS é uma autarquia federal, ele vai lá na Justiça Federal, entra com uma ação para desconstituir aquela decisão administrativa do INSS, né? Para anular aquela decisão que não concede aposentadoria. E aí o judiciário decide, na maioria das vezes, em boa parte das vezes, anulando aquela decisão administrativa. Qual é a decisão que é válida? Do INSS ou a da Justiça Federal? Por quê? Porque a gente usa a jurisdição única, o sistema inglês no nosso país. Tudo bem? O INSS, ele é obrigado a cumprir? É obrigado a cumprir. Legal? Eu lembro de um caso, eu estava lá na Avenida Venezuela, lá no Fórum Criminal, e aí era um julgamento de tráfico internacional de droga. E aí uma das testemunhas era, em tese, um policial federal. Quando ele chegou para a audiência, só que ele tinha faltado a primeira audiência, ele na condição de testemunha, tá, gente? Então, testemunha pode ser conduzida à força, pode tomar multa, tá? Testemunha pode ser conduzida. O acusado não tem a obrigatoriedade de ser conduzido. O testemunho também não pode mentir. Não pode omitir. Se ele ficar calado, ele está cometendo falso testemunho. O acusado pode até mentir. O acusado pode até mentir. Quem pode mais, pode menos. Se ele pode ficar calado, ele pode mentir. Ele está no exercício da defesa dele. Mas a testemunha não. Aí, beleza. O que aconteceu? Esse cara chegou lá na segunda audiência. Na primeira ele não tinha ido. Quando ele chegou lá, a juíza deu um esporro dele no alojamento. Pô, o senhor foi convocado aqui como testemunha da outra vez e eu não veio e tal, não sei o que, eu podia aplicar a multa do senhor. A juíza falou para ele. Aí ele falou, pô, excelência, sabe, porque a multa não tem nem como receber. Eu fui demitido da Polícia Federal, eu não tinha nem dinheiro para vir para cá, o cara estava bem derrubado mesmo. Não tinha nem dinheiro para vir para cá, eu só vim mesmo porque eu vinha para essa região aqui, eu estou procurando emprego e tal, não sei o que, e aí eu vim depor. Aí até mudou a conotação da audiência, que a juíza não sabia desse detalhe, estou sabendo agora e tal, não sei o que. Então ela amenizou, né? Mas ele foi demitido administrativamente da Justiça da Polícia Federal. Quando acabou a audiência, e eu botei no corredor, eu falei, cara, eu demitido lá, eu fui, mas eu estou entrando com ação judicial para tentar reverter a decisão. E lá no que aqui no direito administrativo a gente chama de reintegração, é a anulação da demissão do servidor
né? Judicial e administrativamente, reintegração. Ele estava tentando judicialmente a reintegração. Então, se acontecer, né, eu não acompanhei mais o caso, não sei como é que estava, mas imaginemos lá, vamos imaginar que ele judicialmente consiga anular aquela demissão administrativa dele, está valendo. Que o sistema inglês, o sistema de jurisdição única, o sistema que fala que o Poder Judiciário é que tem a palavra definitiva nas decisões administrativas. Tudo bem? Então, ficou na prova lá, ficou na dúvida, lembra desses casos aí que vocês vão acertar. Legal? Gente, tranquilo até aqui? Então, esse é o primeiro ponto, ele está encerrado, noções iniciais, tá? Alguma dúvida? Podemos progredir para o segundo ponto? Beleza. Tudo leve e gelado.